polêmica é que a Delegacia Regional do Trabalho efetuou uma fiscalização nos grandes hospitais de Belo Horizonte, cerca de 8 hospitais, os maiores hospitais privados de Belo Horizonte, não são os hospitais públicos, são os hospitais privados, é preciso reiterar isso. E nessa fiscalização, os autos de infração consideram que todos os médicos que trabalham dentro de um hospital, seja de forma frequente, seja de forma infrequente, seja de forma contínua, seja de forma descontínua, deverão ter para com o hospital o vínculo empregatício. Essa é a polêmica. Isso nunca foi objeto de discussão no passado e acreditamos que está sendo agora, exatamente porque de 15, 20 anos para cá, aqui principalmente em Belo Horizonte, os médicos eles estão organizados no formato de cooperativas de trabalho. Essas cooperativas elas têm cerca de 14 mil médicos filiados, é um contingente em torno de 90% dos médicos da nossa região. E o que elas fazem é organizar o trabalho do médico, fazer a contratualização do trabalho do médico, fazer o faturamento do trabalho do médico, fazer a negociação dos valores do trabalho médico para os compradores de serviços, os compradores privados de serviço, que são as operadoras de plano de saúde. A nossa atividade não tem qualquer vínculo com o serviço público, a nossa atividade não tem qualquer vínculo com os hospitais públicos ou com os serviços efetuados pelo governo municipal ou governo estadual. Porque o hospital público, ele, pela legislação, ele deve atuar, ele deve exercer a sua assistência médica hospitalar mediante a contratação de profissionais. Ele não permite a terceirização nos hospitais públicos. E não é essa a questão. Nós estamos falando e a discussão é em torno do relacionamento dos médicos, da classe médica com os hospitais privados. Olha, hoje na Grande Belo Horizonte, cerca de 90% dos médicos eles são filiados às cooperativas. Nós somos 26 cooperativas de trabalho organizadas regionalmente. Normalmente elas nascem em torno de um hospital, exatamente porque é a forma de associação, a forma de encontro, a forma de discussão dos seus problemas em torno do hospital. Nós temos 14 mil médicos filiados e acreditamos que tem em torno de 15 a 15.500 médicos na Grande Belo Horizonte. A fiscalização ela surgiu, segundo o próprio Ministério do Trabalho, por uma iniciativa do Ministério do Trabalho. Creio que vislumbrando algumas irregularidades apontadas em outros estados, como o estado de São Paulo, partiram então para fazer a fiscalização aqui na nossa região, imaginando que tivéssemos o mesmo tipo de relacionamento, o mesmo tipo de organização e de associação, o que não é verdade. As nossas cooperativas funcionam de modo completamente diferente. A cooperativa de trabalho ela organiza profissionais autônomos e, no nosso caso, profissionais de nível superior e autônomos, que é a classe média. Não existe irregularidade. O Ministério do Trabalho é que tem uma visão equivocada a respeito da atuação do médico dentro do hospital. Ele considera que qualquer médico que trabalhe dentro de um hospital deva ter vínculo empregatício com o hospital. Esse aqui é o equívoco. O trabalho dos médicos dos hospitais privados é regido, organizado e controlado pelos próprios médicos. O hospital não tem interferência nas equipes médicas. Logo, essa questão de sobrecarga, ela é definida dentro da própria equipe. Não existe sobrecarga porque há uma distribuição equitativa dos médicos em relação ao trabalho. Isso é definido pelos próprios médicos, pelas equipes médicas dos hospitais. Essa fiscalização, ela põe um discurso que é o discurso de mudança brusca da forma de relacionamento do médico para com os hospitais. Os nossos médicos, não só em Minas como no Brasil, sempre trabalhavam nos hospitais privados de uma forma autônoma. Os médicos sempre definiram a escala de trabalho, sempre definiram a forma de remuneração através da negociação com os compradores de serviços, que são as operadoras de plano de saúde ou o SUS, e nunca tiveram nenhum tipo de interferência nesse trabalho. E agora, a Delegacia Regional do Trabalho
ela impõe esse discurso, que é o discurso de que essa atividade exercida há 200 anos dessa forma, ela está errada, que ela deve ser revista e que isso deve ser objeto de vínculo empregatício. Esse discurso ele fere de uma forma crucial a autonomia do médico. O médico, conforme o deputado Carlos Mosconi teve a oportunidade de presenciar o debate no Conselho Regional de Medicina, onde se faziam presentes dois desembargadores, um da ativa e outro aposentado, inclusive ex-presidente do TRT, que discursaram claramente dizendo que a atividade médica é uma atividade atípica, é uma atividade autônoma, inclusive regida dessa forma por lei, e que não existe qualquer tipo de obrigatoriedade de vínculo empregatício na forma que o médico se relaciona com o hospital. Entretanto, esse parecer e essa conclusão dos desembargadores, ela está numa instância superior ao movimento que hoje estamos vivendo. Ou seja, os desembargadores serão aqueles do Tribunal Regional do Trabalho que julgarão esse processo em segunda instância. E, na verdade, nós estamos ainda na esfera administrativa, que é a esfera da Delegacia Regional do Trabalho. Nós não temos dúvida nenhuma de que, na medida que o processo avance e chegarmos à discussão junto ao Tribunal Regional do Trabalho, os nossos argumentos vão sair vencedores. Entretanto, até lá, vamos passar por um processo extremamente penoso, extremamente sacrificante, não só para os médicos, pelas cooperativas e principalmente pelos hospitais, que terão que constituir defesa, que terão que constituir penhora, que terão que constituir, que pagar multas, até que seja discutido o mérito da questão. Ora, a questão então é que existe um grande equívoco, existe um conflito, e desse conflito nós não temos condição de superá-lo, a não ser com um diálogo frente aos organismos que estão fazendo essa fiscalização. Na reunião, então, que participamos na Delegacia Regional do Trabalho, o assessor Vladimir estava lá e pôde perceber que a própria Delegacia Regional do Trabalho reconhece o equívoco. São tão gritantes os equívocos, como, por exemplo, exigir que o hospital contrate médicos que já morreram, inclusive, médicos que sequer trabalham mais nos hospitais, ou seja, foi tão equivocado o relatório que eles próprios admitiram que houve esse equívoco e disseram que era possível caminhar para um diálogo e a questão se resolver na esfera administrativa. No momento, nós estamos aguardando um posicionamento da DRT, que ficou de nos convocar novamente para discutir o assunto e para que a gente pudesse, então, tentar chegar a uma conclusão, obviamente uma conclusão mais lúcida, mais sensata a respeito do processo. Nessa reunião também foi demonstrado por eles de que houve sim uma solicitação que essa fiscalização fosse efetuada. Houve alguns comentários de que a intenção era desmantelar mesmo o movimento de cooperativas de trabalho, nos moldes como já foi feito no Estado de São Paulo. Mas o grande equívoco é que avaliaram o nosso sistema de Belo Horizonte e de Minas Gerais como se fosse o de outras cooperativas que já foram objeto de fiscalização, e isso não condiz com a realidade. As nossas cooperativas têm um modo de atuação diferente das demais, inclusive eu estou me referindo àquelas cooperativas montadas na década de 90 no estado de São Paulo para fazer o trabalho médico, que é obrigação do serviço público, inclusive, o que não é o nosso perfil, a nossa atividade é com o setor privado. Então, houve uma transmissão de conceito, ou seja, pegou-se o que foi avaliado no estado de São Paulo e transferiu para Belo Horizonte, para Minas Gerais, como se fosse a mesma coisa, sem avaliar as características, sem avaliar os detalhes, sem avaliar os princípios, sem avaliar a nossa atividade como um todo, e penalizando principalmente os hospitais. Então é essa situação, nós estamos ainda em processo de discussão com a Delegacia Regional do Trabalho e estamos aguardando novas oportunidades de dialogar e de esclarecer melhor a situação.